Bem-vindos ao canal A Bíblia Sagrada com Devocionais. Neste canal, nós vamos poder dedicar um momento do nosso dia para adorar a Deus, a partir da leitura devocional da Bíblia. Vamos refletir sobre a misericórdia de Deus além das nossas expectativas, por meio deste devocional, que é inspirado no 4º capítulo do livro de Jonas. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Jonas, capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor, e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me prevene, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade, e sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um verme, no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Amém. O 4º capítulo do livro de Jonas é uma narrativa rica em lições sobre a misericórdia de Deus, o orgulho humano e a nossa tendência de querer controlar o propósito divino. Depois de cumprir a missão de anunciar a destruição de Nínive e ver os habitantes da cidade se arrependerem e se voltarem para Deus, Jonas se encontra irritado. Ele fica frustrado com a misericórdia divina para com aqueles que ele considerava inimigos do povo de Israel. Vamos refletir sobre alguns pontos importantes deste capítulo. A reação de Jonas ao perdão de Deus. Jonas ficou muito aborrecido com o perdão que Deus concedeu a Nínive. Ele já sabia que Deus era gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Jonas, capítulo 4, verso 2. Mas, no fundo, ele não queria que essa misericórdia alcançasse os inimigos de Israel. A raiva de Jonas é um reflexo de como, às vezes, podemos nos sentir ao ver a graça de Deus sendo estendida a pessoas ou situações que, em nossa visão limitada, não merecem esse perdão. Você já se sentiu irritado com a misericórdia de Deus em relação a alguém que, para você, não merece? Isso nos desafia a examinar nossos próprios corações e nossas visões de justiça. A questão da justiça de Deus. Deus, ao questionar Jonas, coloca a grande questão: tens razão em estar irado? Jonas capítulo 4, verso 4. O profeta não responde, mas se retira para assistir à cidade, esperando que ela fosse destruída de qualquer maneira. A situação se torna ainda mais complexa quando Deus permite que uma planta cresça para dar sombra a Jonas, mas depois a faz secar,
mostrando-lhe a fragilidade de sua própria compreensão. Como reagimos quando Deus age de maneira que não entendemos ou não concordamos? A questão de Deus não é apenas a justiça, mas também o amor e a misericórdia. Ele é justo, mas também deseja que todos venham ao arrependimento e sejam salvos. O coração de Deus. Deus, então, revela a Jonas o verdadeiro propósito de sua misericórdia. Eu não deveria ter compaixão de Nínive, a grande cidade, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Jonas, capítulo 4, verso 11. Deus não está apenas interessado na destruição do mal, mas também na salvação das pessoas, mesmo aquelas que parecem estar fora do alcance do seu amor. O que é mais importante para nós? A nossa justiça ou a salvação dos outros? Deus nos chama a refletir sobre como podemos ser mais como Ele, estendendo misericórdia aos outros, mesmo quando isso parece incompreensível. O teste da misericórdia. Deus usa a planta como uma metáfora para ensinar a Jonas sobre o valor da vida humana e a importância da misericórdia. Jonas se entristece profundamente pela morte da planta, mas Deus aponta que ele está mais preocupado com uma planta que ele não cultivou do que com a salvação de uma grande cidade cheia de vidas preciosas. Quantas vezes nós nos preocupamos mais com as nossas próprias perdas ou confortos do que com o sofrimento dos outros? Esse é um chamado para reorientar nossos corações e prioridades de acordo com os propósitos de Deus. Jonas nos convida a refletir sobre a nossa compreensão da misericórdia divina. Muitas vezes, queremos ver os outros pagando pelas suas falhas, especialmente quando essas falhas nos afetam. No entanto, Deus nos desafia a confiar em sua sabedoria e bondade. Ele tem um coração de compaixão por todas as pessoas, independentemente de sua origem ou passado. Oração. Senhor, nos perdoe quando somos rápidos para julgar os outros e lentos para estender a tua misericórdia. Ajuda-nos a ver o mundo como tu o vês e a amar as pessoas com o teu amor, mesmo quando nos parece difícil ou incompreensível. Que possamos sempre refletir o teu caráter de graça e compaixão. Em nome de Jesus. Amém. Que este devocional nos inspire a meditar na misericórdia de Deus, que é infinita, alcançando a todos, inclusive aqueles que nós, por nossa própria natureza, tendemos a excluir. Vamos procurar ser mais como Ele, levando a graça onde necessidade, sem medo de perdoar, sem medir esforços para mostrar o amor de Deus.